Bom dia a todos. Muito obrigado por comparecerem nessa ensolarada terça-feira, ao segundo dia da nossa Semana do Farmacêutico. Obrigado aos telespectadores que nos veem pela internet, talvez mais tranquilos sem passar por essa chuva, mas obrigado por estarem participando. Eu sou Maurício Schillernin, secretário-geral do Conselho Regional de Farmácia, e o Conselho Regional do Rio Grande do Sul saúda e dá as boas-vindas aos presentes na quarta semana do farmacêutico e apresenta agora a palestra Prescrição Farmacêutica, com os palestrantes Rinaldo Ferreira, Ana Lúcia Garratazu, Tânia Rezende e Rosa Steckelberg. Com a Resolução 586 de 2013, o Conselho Federal de Farmácia regulamentou a prescrição farmacêutica no país, garantindo como atribuição farmacêutica a responsabilidade do manejo clínico de pacientes e intensificando o processo de cuidado através da prescrição. Com a prescrição farmacêutica, todos saem beneficiados, principalmente os usuários e também os médicos, pois os farmacêuticos estarão intensificando problemas que necessitam de intervenção clínica e conduzindo mais usuários a consultórios médicos, não permitindo, dessa forma, a tão famigerada automedicação de forma irracional. Agradecemos as comissões assessoras do Conselho Regional de Farmácia, Comissão Magistral, Saúde Pública e Farmácia Clínica e Drogaria, a qual eu peço para que os componentes que estão hoje pela manhã permaneçam em pé para uma salva de palmas. Chamamos agora, como mediadora da mesa, a nossa presidente da Comissão Magistral, Sônia Neme. Chamamos Rinaldo Ferreira. Rinaldo Ferreira é graduado em Farmácia e Bioquímica pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Ciências dos Alimentos pela mesma universidade e doutor em Ciências da Vida pela Universidade de Sevilha. É farmacêutico da farmácia homeopática Visnature, vice-presidente da Associação dos Farmacêuticos Proprietários de Farmácia do Brasil, presidente da Farma e Farma S.A. e membro do Comitê Técnico Temático de Homeopatia da Farmacopeia Brasileira, além de consultor técnico ad hoc do Conselho Federal de Farmácia. Tem experiência na área de farmácia, atuando principalmente nos seguintes temas: homeopatia, atenção farmacêutica, medicamento, flúor, fitoterapia e capacidade tampão. Chamo agora a farmacêutica Ana Lúcia Garratazu. Ana Lúcia é farmacêutica bioquímica graduada pela URGS, possui especialização em homeopatia, em terapia floral e atenção farmacêutica. Proprietária da empresa Mistura da Terra Farmácias e diretora técnica da empresa Mistura da Terra Indústria. Chamamos Tânia Rezende. Tânia é farmacêutica bioquímica pela Universidade Federal de Goiás, com pós-graduação em farmácia magistral, homeopatia, atenção farmacêutica e fitoterapia. É farmacêutica responsável e proprietária da Terapêutica Farmácia de Manipulação em Goiânia, especialista em manipulação alopática magistral. Chamamos, por fim, Rosa Steckelberg. Rosa é farmacêutica também pela Universidade Federal de Goiás, especialista em homeopatia pela IHFL de Ribeirão Preto, São Paulo, especialista em manipulação magistral pela Anfarmag, especialista em gestão de serviços públicos de saúde pela UFG, especialista em farmácia clínica e atenção farmacêutica pelo Instituto Racine, com módulos na Espanha e Portugal, especialista em fitoterapia pela Universidade Federal de Goiás e foi secretária municipal de saúde de Goianésia, Goiás. Desde 1986, atua em farmácia com manipulação e homeopatia.
Lembramos que o Conselho Regional de Farmácia quer ouvir vocês, então pedimos a gentileza de que respondam à pesquisa de satisfação quando forem baixar o certificado de presença no acesso restrito do site do Conselho. Tenham todos uma boa mesa. Sou baixinha, então tem que ajeitar aqui. Bom dia a todos. A intenção das comissões a trazer esse curso, essa palestra para vocês, foi que todos esses profissionais aqui presentes já têm experiência na prescrição farmacêutica. Então, nós aqui no Rio Grande do Sul, como estamos ainda muito tímidos nesse sentido, o que a gente quer com isso é estimulá-los à prescrição farmacêutica. Todos eles, vocês podem ver, têm um amplo currículo, né? Então, são pessoas que têm muita experiência e o que a gente quer é a participação de vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar bastante, a gente tem a manhã toda para tratar do assunto, para tirar todas as dúvidas de vocês e nossas também. Então, assim, cada palestrante vai ter 20 minutos para fazer uma apresentação e, após esses 20 minutos, nós vamos conversar com vocês, eles vão contar as experiências deles também no setor, né, de como acontecem as coisas, de como eles atendem as pessoas. Então, assim, por favor, pessoal, a gente quer a participação de todos. Inicialmente, nós vamos começar com o professor Rinaldo, que vai fazer a sua apresentação, e, posteriormente, nós vamos chamando um a um. Obrigada pela presença de todos. Bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui em Porto Alegre, né, revendo amigos, né, e com certeza fazendo outros. Então, vamos falar um pouquinho sobre prescrição farmacêutica. Em 2013, então, com a publicação da resolução 586, nós temos regulamentado a prescrição. Na verdade, a gente já faz a prescrição de uma forma informal, né, já há muitos anos. Porque quando chega um paciente na farmácia e pede um medicamento para um problema de saúde, né, e o balconista vai lá e pega o medicamento e entrega para esse paciente, o que esse balconista está fazendo? Prescrição, né? Então, a prescrição já acontecia antes da resolução. Com a resolução, o que muda? Muda que agora nós temos ela regulamentada e temos algumas diretrizes de como nós, farmacêuticos, devemos fazer essa prescrição da forma melhor, mais segura e mais conveniente, mais adequada à necessidade deste paciente. Certo? É isso que muda, né, com a resolução da prescrição farmacêutica. De a gente fazer o nosso trabalho como farmacêutico de uma forma que o paciente ganha com isso, né? E o farmacêutico começa cada vez mais a perceber que, além de conhecer de medicamento, de ser o profissional de medicamento, ele é o profissional que deve cuidar das pessoas, cuidar dos pacientes, né? Então, é esse o foco que a gente tem que começar a entender. Para que existe medicamento? Quando que um medicamento passa a ser medicamento? O medicamento ele só faz sentido quando alguém usa esse medicamento com um determinado objetivo, né? E o objetivo de usar o medicamento, vocês sabem, né? Então, se o medicamento não atinge o seu objetivo, não tem por que ele existir. Então, nós farmacêuticos temos que dar sentido ao medicamento, ou seja, ele atingir o seu objetivo, né? Que é curar as doenças,
aliviar os sintomas, fazer um diagnóstico, manter a saúde das pessoas, né? É isso que o medicamento faz, e nós temos que, então, ajudar este medicamento a fazer o seu papel. Vamos lá, então a resolução 586 fala que a prescrição de medicamentos e outros produtos, ali já está vendo que não é só com medicamento que a gente pode fazer prescrição, né? Cuja dispensação não exija prescrição médica, incluindo medicamentos inicializados, preparações magistrais, alopáticos ou dinamizados, plantas medicinais, drogas vegetais e outras categorias ou relações de medicamentos que venham a ser aprovados pelo órgão regulador. Aqui é uma resolução do Conselho Federal de Farmácia, né? Daí tem gente que diz, mas isso, o Conselho legisla sobre a atuação do farmacêutico. Mas o farmacêutico pode fazer isso na farmácia, né? E as questões sanitárias, né? A vigilância sanitária, a Anvisa, permite a prescrição farmacêutica? Isso é a resolução do Conselho Federal de Farmácia de 2013. Já em 2008, a Anvisa já colocou numa resolução, quem trabalha na farmácia magistral conhece muito bem, a RDC 87 de 2008, que diz que a prescrição ou indicação, quando realizada pelo farmacêutico responsável, também deve obedecer aos critérios éticos e legais previstos. O que está dizendo? Farmacêutico, sim, pode indicar. E pode prescrever? Pode também prescrever. Quem acha que indicação e prescrição são palavras diferentes, né? Então, apesar do dicionário estar como sinônimo, né? Mas, então, para não ter dúvida, a Anvisa colocou que a indicação e prescrição pode ser feita pelo farmacêutico. Desde 2008, então, já é reconhecida pela Anvisa a prescrição farmacêutica, né? Aqui, aonde que o farmacêutico vai fazer a prescrição na farmácia? Então, quando o paciente entra numa farmácia, ele normalmente se dirige ao balcão de medicamento, onde devem estar os farmacêuticos. Nesse balcão aqui, então, o farmacêutico faz o primeiro atendimento, avalia a necessidade do paciente de uma forma rápida. Normalmente, esse atendimento no balcão ele deve demorar de 3 a 5, 6 minutos, né? E aqui, se o paciente precisar de mais atenção e acha que não deve continuar fazendo esse atendimento no balcão, ele pode oferecer para fazer esse atendimento numa mesa aqui ainda na área de dispensação, ou pode oferecer uma consulta farmacêutica, que deve ser feita na sala de serviços farmacêuticos, ou consultório farmacêutico, como preferirem chamar. Tá? Então, consulta farmacêutica, de preferência a gente deve agendar dia e hora, né, informar ao paciente que vai ser feito nessa sala e que ele deve, de preferência, trazer os medicamentos que toma. Se tiver exames complementares que podem ajudar no entendimento do problema de saúde, ele pode trazer, que o farmacêutico vai dar uma olhada, né, e já informar o custo, né, já que é uma consulta farmacêutica, deve ser cobrada, né? Então, esse aqui é o atendimento, assim, aonde fazer, então, a prescrição farmacêutica. Pode ser feito no balcão? Pode. Né? É o melhor local para fazer? Não. Qual é o melhor local para fazer? Na sala de serviço farmacêutico. Por quê? Porque a prescrição ela deve ser o resultado do manejo do problema de saúde autolimitado. Né? E aonde que é o melhor local para a gente fazer o manejo do problema de saúde autolimitado? Na sala de serviços farmacêuticos. Então, aqui, o farmacêutico atendendo o paciente no balcão, aqui na mesinha, então na área de dispensação, e aqui, salas de serviço farmacêutico. Aqui, nós temos etapas que constam na resolução 586, para a prescrição farmacêutica. Né? Então, necessidade de saúde, o que é isso? Então,
começamos com a identificação das necessidades de saúde do paciente. Ou seja, a gente recebe a queixa do paciente e vamos observar, buscar informações através da anamnese, da observação, através de algumas medidas que a gente pode fazer. Então, dados subjetivos e dados objetivos que a gente vai buscar para a gente entender os problemas de saúde do paciente, o que o paciente precisa, o que o paciente tem que precisa ser tratado. Feito essa identificação das necessidades do paciente, a gente vai definir o objetivo terapêutico. O que é o objetivo terapêutico? Definir o objetivo terapêutico é pensar como é que eu quero o paciente depois do tratamento. Isso pode ser daqui a 1 dia, 2 dias, daqui a 1 semana, daqui a 30 dias. Então, nós vamos estar definindo o objetivo terapêutico. Depois que nós definimos o objetivo terapêutico, a gente passa para a terceira etapa, que é a seleção da intervenção que o farmacêutico vai fazer. Sempre de acordo com o paciente, trazendo o paciente para ajudar na decisão da melhor terapia, envolvendo o paciente na decisão do que é melhor para esse paciente. Nessa seleção da terapia, sempre a gente deve pensar em encaminhamento, em prescrição de medidas não farmacológicas e prescrição de medicamentos que não exigem prescrição médica. A quarta etapa, a redação da prescrição. Então, a gente vai escrever o que a gente prescreveu para o paciente, registrar em papel que vai ficar com o paciente. Aqui ainda temos, depois de redigir, a gente vai orientar o paciente sobre aquilo que foi escrito. E a sexta etapa, a avaliação dos resultados. A gente vai pedir para o paciente trazer para a gente o resultado. Como? Por telefone, pessoalmente, e quando não precisa trazer de imediato essa resposta, a gente pode registrar o resultado na próxima consulta. Necessidades de saúde. Então, a gente deve fazer sempre de uma forma humanizada, procurando escutar o que o paciente tem para nos contar. As necessidades de saúde do paciente, então, sempre a gente deve buscar reconhecer os sinais e sintomas. A etiologia, às vezes, nos ajuda a definir o tratamento a ser realizado. Então, na grande maioria das vezes, a gente não precisa fazer um diagnóstico etiológico para prescrever alguma coisa que vai melhorar a saúde do paciente. E observar os sinais de alerta. Por quê? Esses sinais de alerta vão nos dizer quando que nós devemos encaminhar este paciente a outro profissional ou a outro serviço de saúde. Certo? Aí, então, que eu acabei de falar. Aqui, sempre que a gente estiver fazendo manejo de problemas de saúde, a gente deve pensar que, além de encaminhar a outros profissionais de saúde, a gente pode oferecer também serviços farmacêuticos a esse paciente. Todos esses serviços aqui a gente pode estar oferecendo ao paciente. Aí, a redação da prescrição, aqui tem um modelo de prescrição. Aqui é um modelo que a gente usa na rede Farm. No site do Conselho Federal de Farmácia tem modelos de prescrição, de encaminhamento e também de prontuário do paciente. Então, lá vocês entrando no site do Conselho, vão ver no menu, tem prescrição farmacêutica. Dentro de prescrição farmacêutica, então tem os formulários.
né? Podem baixar esse formulário, colocar o logo da farmácia de vocês, os dados do farmacêutico. Orientação ao paciente, sempre passar orientações sobre o que foi prescrito, por que prescreveu e como que ele vai fazer uso daquela prescrição. Avaliação dos resultados, né? Já falei também. Documentos, prontuário, redação da prescrição, encaminhamento são os documentos básicos que a gente deve já ter na nossa farmácia, devemos ter a nosso acesso para fazer uma boa prescrição. Então, os serviços farmacêuticos, a gente já vem cobrando por eles já há pelo menos 12 anos, 13 anos, né? E a consulta farmacêutica, que dentro dessa consulta normalmente vai estar o manejo de problemas de saúde autolimitado, né? E como resultado físico dela vai estar a prescrição farmacêutica. Então a gente vai cobrar, né, alguma coisa por essa consulta. Então a nossa recomendação é que seja cobrado R$50 por uma consulta farmacêutica. Então a gente está cobrando pela prescrição? Não. A gente está cobrando pela consulta, pelo nosso serviço, pelo cuidado que nós tivemos com o paciente, por aquele atendimento que normalmente demora em torno de 20 minutos. Certo? Então a prescrição, aquele pedaço de papel, a gente não cobra nada por ele. Quer dizer que se eu fizer no balcão da farmácia eu não posso cobrar? Nós não recomendamos que seja cobrado, né, uma prescrição farmacêutica que seja feita no balcão da farmácia. Aquele atendimento de 3 a 5, 6 minutos, né, ele deve ser feito de forma gratuita, esse é o nosso entendimento. Agora, quando a gente oferece para o paciente um serviço que é a consulta farmacêutica, então por esta consulta farmacêutica, então deve ser cobrado. Muitos pacientes, durante a consulta farmacêutica, a gente vê que ele não tem necessidade de uma prescrição farmacêutica. Então, se eu não faço a prescrição farmacêutica, eu vou cobrar a consulta do mesmo jeito? Vou cobrar a consulta. Né? Foi esse tempo que eu dediquei a ele. Né? Tem paciente que, no final, eu não faço uma prescrição formal, eu faço só o encaminhamento a outro profissional. Quando eu encaminho esse paciente a outro profissional, eu vou cobrar pelo serviço? Vou cobrar, eu fiz o meu serviço. Quando vocês vão num médico, num clínico geral, chega lá, ele encaminha vocês para um especialista, ele não cobra a consulta? Cobra, mesmo que ele não prescreva nada para vocês. Né? Então, nós farmacêuticos é a mesma coisa, nós vamos cobrar o nosso serviço e não o papel que o paciente está levando para casa ou levando para a farmácia ou para outra farmácia. Né? Quando a gente prescreve, o paciente vai ter a liberdade de, primeiro, de comprar ou não os medicamentos, de seguir ou não o que está prescrito. Né? E se ele for comprar algum medicamento, né, ou algum produto de saúde, ele pode comprar na minha farmácia ou pode comprar em outra farmácia. Certo? Não pode, a gente não pode fazer venda casada. Né? Então, aí tem a bibliografia que fala sobre esses temas. Essa apresentação vai estar à disposição de vocês, então não precisam copiar, né? Toda essa bibliografia vai estar colocada para vocês pesquisarem, tem bastante coisa que vocês vão ter acesso pela internet gratuitamente. Tá, aí estão os meus contatos também, quem quiser anotar, fica à vontade. Obrigado. Parabéns, Sinal. Parabéns. A gente vai falar de uma coisa que a gente faz. Vamos passar a palavra, então, para a doutora Rosa Steckelberg, que vai nos falar sobre fitoterapia, prescrição de fitoterapia. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui
né, nos Pampas, né, trouxe até uma imagem aqui do nosso cerrado, aqui para vocês conhecerem um pouco da nossa biodiversidade, né, do cerrado. Quero agradecer muito o conselho, na pessoa do presidente Roberto, da comissão, né, de magistral, da Sônia, na Bia, Aninha e todos que nos acolheram com muito carinho. Então, estamos muito felizes de estar aqui com vocês hoje. E, como eu já disse aqui, ó, a riqueza, né, nós temos uma biodiversidade muito grande, né, o país inteiro. Aqui é só as fotos para vocês conhecerem, quem não conhece. O nosso ipê amarelo, que agora em Goiás está florido, está muito bonito, está muito seco lá, totalmente diferente o clima daqui. O nosso piqui, o cajuzinho do cerrado, o baru, a marcela do campo, o buriti e o jatobá. Então, nós temos uma riqueza muito grande, né? E a fitoterapia, ela tem que estar presente, né, no nosso dia a dia, realmente. E para o conselho, então, pensei em começar essa palestra falando um pouquinho, né, o conceito da fitoterapia pelo próprio Ministério da Saúde. Então, é a terapêutica caracterizada pela utilização de plantas medicinais nas diferentes formas farmacêuticas, sem a utilização de substâncias ativas, isoladas ainda que de origem vegetal. E o que eu acho importante destacar é isso, cuja abordagem incentiva o desenvolvimento comunitário, a solidariedade e a participação social. Então, acho que isso, eu procurei nessa palestra ver o que tudo isso tem a ver, tanto a prescrição como a fitoterapia, no nosso papel enquanto farmacêuticos. E, para pensar, eu gosto muito de história, né? Não vou detalhar tudo, porque não é esse o foco. Mas quando a gente para pensar um pouquinho, eu fui parar para pensar sobre a profissão farmacêutica, já que nós tivemos essa conquista grande, que é esse reconhecimento dessa atribuição clínica, né, que o nosso órgão nos dá, e essa conquista que nós tivemos recente, para resgatar esse papel do farmacêutico. Então, pensei muito na história do profissional farmacêutico e na história da fitoterapia. E, se a gente for pensar, elas estão muito ligadas. Então, o farmacêutico, antigamente, né, ele era, né, surgiu a profissão, eram os barbeiros, na época... a farmácia e a medicina caminhavam juntos, né, depois que teve uma separação. E a gente vê que a fitoterapia também, desde que o homem é homem, começou a usar as plantas medicinais. E mesmo nas comunidades mais primitivas, existia essa presença daquela pessoa que conhecia, que indicava, que preparava, que seria também o farmacêutico. Então, teve uma época que o farmacêutico estava em alta e a fitoterapia estava em alta. Depois... ainda aqui separando, né? Aí o que acontece no período, né, da industrialização e do pós-guerra também? Começou-se a valorizar muito a substância, o medicamento, o produto. E, coincidentemente, a fitoterapia, que é a planta, começou a entrar em descrédito. E, ao mesmo tempo, também aquele profissional da drogaria, o farmacêutico, começou também, para que precisa do farmacêutico? Né? Na época, né, achava-se que iam inventar medicamentos para tudo, para todas as doenças, e que, já que o médico prescreve, não precisava da figura do farmacêutico. Então, a profissão farmacêutica foi perdendo a importância, e a fitoterapia da mesma forma. Até que aqui no Brasil também a mesma coisa, os primeiros, né, vieram com os portugueses, né, e começaram a ter essa integração com os índios, os medicamentos indígenas, tudo. E assim como teve no mundo, teve o seu apogeu e teve esse declínio com o pós-guerra. Só que aí... na época, começou-se, né, a talidomida é um bom exemplo. Então,
as pessoas foram ver que os medicamentos, os produtos, né, industrializados, eles não eram assim tão bons, né, só tinham o seu lado bom. E várias questões ambientais foi um contexto em que começou a ter a volta da fitoterapia. E, com isso, também, o farmacêutico começa a ganhar a importância também. E eu falo o seguinte, nas escolas de medicina, o que acontece? Na maioria delas, né, a fitoterapia ela é tida como uma opção terapêutica de segunda linha para pacientes, né, carentes, pessoas mais pobres, até porque tem um estudo da ONU que fala 80% da população utiliza-se de fitoterápicos. Então, muitos médicos com o positivismo, né, toda essa filosofia cartesiana, passou-se a achar que o produto, o mecanismo de ação, só aquela abordagem mesmo muito tecnicista. Então, começou a ficar com a fitoterapia uma coisa menor. E quem sempre abraçou a fitoterapia? O farmacêutico, né? Então, aqui a gente está falando exatamente disso, né? E nesse assunto que a gente estava falando, nessa linearidade entre a fitoterapia e o papel do farmacêutico, né, a gente quer fazer uma reflexão, uma provocação. A trajetória da fitoterapia esteve ou está ligada à atuação ou intervenção do farmacêutico nas farmácias? Né? Então, por que uma cai, uma declina? Né? Então, tem muito a ver. A gente vê que não é uma coincidência. Então, se o farmacêutico ele saiu da farmácia, a fitoterapia também perde, porque nós somos uma parte importante disso. E se a gente não pegar, nós estamos abrindo espaço para outros profissionais. Se nós não começarmos, né, a ocupar o nosso espaço, assim como nós já perdemos antes aquele papel e que agora está retornando, nós vamos perder com a fitoterapia também. Então, hoje a gente vê que tem os profissionais, os terapeutas, né, os nutricionistas estão já prescrevendo também. Então, nós temos que ocupar esse espaço, nós temos que ter coragem e fazer a nossa prescrição. Nós estamos num país em que nós detemos 1/3 da biodiversidade. E a gente sabe que 50% dos medicamentos tradicionais, eles vieram de fitoterápicos. Então, nós sabemos a importância que tem e nós precisamos abraçar isso no nosso dia a dia. Então, uma curiosidade, aqui no Brasil ficou sendo assim, né? Muito tempo, muitos médicos, um preconceito que a fitoterapia era menos do que o medicamento industrializado. E na Alemanha, né, eles falam, até esse vice-presidente da Comissão E na época, a Alemanha não é o berço da fitoterapia, até porque ela nasceu muito antes, na China, na Índia. Mas ela tem que ser levada, ela toda a vida foi levada em consideração pelos médicos. Então, por esse motivo, se prescrevem 200 mil receitas de hipéricum para depressão, enquanto somente 30 mil receitas de fluoxetina. E hoje nós estamos vivendo um bom momento da fitoterapia no Brasil. Então, em 2006, né, com o PNPIC, né, a portaria, o decreto, a política de fitoterápicos, né? Então, as RDCs que vieram com isso, a própria regulamentação para a nutrição, então coloca que estamos vivendo um bom momento. Está tendo esse resgate que é totalmente necessário. Como diz, é uma medicina complementar mesmo e nós não podemos abrir mão dela. Então, temos que valorizar. Então, estamos nesse bom momento e temos que aproveitá-lo. E estamos vivendo também um excelente momento para a prescrição farmacêutica.
Então, eu digo assim, para a profissão farmacêutica é isso. É o resgate, foi assim que nós nascemos. Na época, quando o farmacêutico era, nas comunidades, né, a terceira figura de maior destaque numa comunidade, é porque o farmacêutico estava lá, prescrevendo, indicando, ele estava lá do lado da comunidade. Então, com essas resoluções, nós estamos num bom momento. E muita gente tem medo, porque fala, não, nós vamos brigar com os médicos, nós vamos fazer isso. Não, nós temos, até teve uma liminar indeferida, então, na prática, a gente não vê isso. Se a gente ocupa o nosso papel, né, de uma forma consciente, a gente não vai ter problema com os médicos. Aqui fala da resolução 546, que é anterior de prescrição farmacêutica, ela já falava da indicação farmacêutica, ela é de 2011. E o que eu achei mais interessante, esse é o quarto aqui. Aqui fala os principais objetivos da indicação farmacêutica de fitoterápicos. Então, se a gente fosse resumir em um só, nós pegaríamos esse aqui, aproximar o farmacêutico da comunidade. Aqui ainda a 546, né, os aspectos fundamentais. Então, nós temos que ter isso em mão, por que o fitoterápico foi indicado, e temos que ter esse diálogo, o modo de ação, como deve ser utilizado, a duração do tratamento, possíveis reações, condições de conservação e guarda, e a educação em saúde também. E o que muda, então? Se nós já tínhamos uma regulamentação para indicação farmacêutica e agora para prescrição farmacêutica, é um avanço, porque está reconhecendo também o nosso papel, né? Uma atribuição clínica do farmacêutico. E a diferença está exatamente aqui. Na parte, o que muda? É a parte documental. E o que não muda são os princípios, valores e algumas práticas, né? Então, para o meu dia a dia, na minha farmácia, como que a gente trabalha isso? Eu costumo falar que nós somos aqui as dinossauras da farmácia. Nós vimos o setor magistral desde o começo. Nós já passamos por várias fases, né? Então, o que não muda? O que fez a gente permanecer no mercado até hoje? São esses princípios que não mudam em nada. É a ética. Esse é o mais importante, o foco no paciente, o foco no cliente. Então, muitas vezes, quando você pensa no paciente, você toma, às vezes, alguma atitude, igual aquela, depois eu vou falar ali na frente, né, os fitoterápicos que exigem prescrição médica. Mas, se você tem segurança naquilo e você vai ajudar o paciente, por que não fazer? Então, conhecer os nossos limites, respeitar nossos limites, deixar claro para as pessoas, quando eles entram, na minha cidade, como ela é pequena, né, uma cidade de 70 mil habitantes, as pessoas perguntam, é consulta? Só um minutinho. Eles falam que eu sou uma das únicas farmacêuticas lá que o pessoal chama de doutora. E não que eu coloquei isso, uma coisa que veio, né, veio surgindo. Na época, eu até tinha, quando eu comecei, tinha 20 e poucos anos, mas já tinha esse respeito. Por quê? Pela postura, pelo modo de atender, mas sempre deixando claro, não é um atendimento médico. E, por causa disso, nunca tive problema. Os prescritores, pelo contrário, a maioria dos médicos chegam em mim e falam assim, às vezes escrevem para o paciente, tem um nefrologista lá, de várias especialidades. Aí chega e coloca, olha, vai lá na Rosa e pede quebra-pedra e outras plantas. Ela que sabe lá, eu não sei nada disso. Você fala com ela que ela sabe. Às vezes vem a receitinha assim, fórmula para emagrecer, produtos naturais. Vai lá na Naturalis que ela vai ver para você qual que é melhor. Então, foi criando essa relação de confiança. Por quê? Porque eles sabem que o que eu faço é diferente. A gente faz aquela primeira triagem, que é muito importante. O médico não gosta de estar atendendo qualquer coisinha também, né? Então, é muito bom, a gente direciona, a gente indica o caminho, né? E ajuda muito o paciente. Então, mas só que isso nós precisamos conhecer, precisamos estudar.
procurar saber também como que eu faço, né, na minha prescrição, na minha indicação, é isso. Tudo começa com uma boa conversa. Lá eu não cobro a consulta, até acho que deve ser cobrado, mas como eu já comecei assim, é o meu jeito. Eu não consigo, né, parece que eu atendo ali com tanto prazer, com tanta alegria, que eu não vejo, né, essa necessidade, apesar que a gente vê que precisa profissionalizar e tudo, mas eu ainda não estou cobrando. E é muito bom conversar, saber o histórico. Você pede para as pessoas levar medicamentos, mas elas acham que fitoterápico, que chá não é medicamento. Então, tem que conversar mesmo, falar a linguagem da pessoa e ir soltando, que ela vai te falando o que ela está usando ou não, para você saber fazer uma boa, né, anamnese, e para tomar a melhor decisão do que prescrever. Conhecer bem o fitoterápico também, gente, isso é muito importante. O que vai prescrever, por isso que nós temos que nos capacitar, temos que saber as interações, né, com alimentos, com medicamentos, com o estilo de vida da pessoa. Então, tudo isso nós temos que fazer. A segurança, a toxicidade. E devemos também fazer essas orientações, a farmacovigilância, a educação em saúde. Lá eu faço muito essa parte de educação em saúde, com palestras, com programas no rádio também, nos jornais. Eu nunca faço uma publicidade só assim, vai na farmácia. Eu sempre procuro colocar o meu espaço de publicidade num jornal é sobre um assunto de importância para a saúde das pessoas e embaixo a marca. Nunca é um anúncio por um anúncio. Então, eu sempre procuro ocupar esse espaço de educador em saúde, que ele é do farmacêutico, pela sua capilaridade. Nós temos que ocupar isso. É muito mais fácil as pessoas irem nas farmácias, né, do que nos consultórios. Nós estamos espalhados, então nós temos que aproveitar isso. Então, tem um programa de rádio que eu faço toda semana, agora estou até ausente um tempo, porque peguei muitas atribuições, mas sempre falando de fitoterapia e respondendo às questões, as pessoas ligam, perguntam. Claro que o que eu não souber, a gente fala, né, procura, responde depois, mas isso nunca tive problema com isso. E as pessoas gostam muito, as pessoas querem saber, têm muitas dúvidas mesmo, e com isso nós somos valorizados com isso. Então, para saber também o que nós precisamos, para quem não faz ainda, precisa começar de algum lugar. Então, por onde vamos começar de fitoterápicos? Primeiro, procurando cursos, capacitar. Mas vamos procurar a lista de medicamentos de registro simplificado. Então, ali, eles já têm a sua comprovação. Então, a Anvisa já liberou essa lista, ela já reconhece que todos eles têm a sua eficácia comprovada. Então, vamos começar por eles. Vamos ver os medicamentos, né? Tem o guia de orientação também, nessa instrução normativa. Então, não é difícil, você começa com aqueles que você já tem uma tradição de uso, então é muito mais fácil, né, para começar. E esses são os que devem ser vendidos, né, sob prescrição médica. É o ginkgo biloba, pigeon africano e serenoa, fucus, equinácea, simicifuga, glicine, trifolium, menta crispa, uva ursi, halvof, ouriza, borago, balzélia, arpagófito, uncária. E tem outros ainda. Então, como eu falei para vocês, esses estão muito no dia a dia. A maioria dos médicos da cidade, eles não conhecem, não prescrevem. A gente até faz um trabalho também de educação com a classe médica, mas muitos não veem essa importância. Então, eu, particularmente, não falo para vocês, mas se eu tenho segurança em alguns, eu trabalho. Um que eu não trabalharia nunca, Halvolfia. Então, são alcaloides que tem um risco maior, então isso eu não tenho. Agora, um arpagófito, alguma coisa que eu possa ajudar o paciente, eu ajudo o paciente, que meu foco é o paciente. Tá? 5 minutos só.
esses também, né, a lista de prescrição. Importante lembrar que a gente deve sempre ter pelo nome científico, a parte da planta, a forma farmacêutica, por quanto tempo, gente. A maioria dos fitoterápicos, eles têm um prazo de ação, porque não tem mais estudos. Então, 15 dias, para os que não são muito conhecidos, né? Então, tem que estar, e se for utilizar extratos padronizados, sempre também considerar o teor do marcador do ativo. E o reconhecimento profissional vem disso, gente, da confiança, da credibilidade, do conhecimento. A minha história profissional, ela é extensa, né? Comecei fazendo esse curso, e, na época, as informações eram muito poucas. Eu comecei a fazer o curso de homeopatia, eu tinha acabado de dar à luz, então, meu marido, às vezes, tinha que ir junto para Ribeirão, e era uma viagem longa, e não tinha livros, informações. Então, eu sentava com as pessoas que já faziam a manipulação na prática. Tinha até uma colega que eu falei, ele era daqui, professor Lovoar Miguel. Então, ela fazia o curso com ele e ia comentar com outra que tinha. Eu tinha que sentar, fingir que não estava ouvindo, porque o pessoal era muito fechado com isso. Chegava no hotel e ia escrever tudo que elas falavam, para ir aprendendo um pouquinho, né? Então, hoje nós estamos vivendo o oposto, que a informação é tudo. Então, aproveitem isso, vocês que são jovens, porque já foi muito difícil a informação. E fui convidada, uma época, para ser secretária de saúde. É muito bom também o farmacêutico ocupar esses espaços. Na época, eu fiquei apavorada, porque eu não conhecia nada. Falei, gente, eu já fui num hospital para dar luz, não conheço outra área, só conheço farmácia. Mas foi uma experiência enriquecedora. Foi a primeira pessoa não médica que assumiu a secretaria. Teve resistência de alguns mesmo, um ou outro até falou assim, nossa, aqui está igual a Vila Propício, que é uma currutelinha lá perto de Goianésia, menor ainda que Goianésia, porque lá é uma veterinária, aqui é uma farmacêutica, isso é um absurdo. E, graças a Deus, fiz um trabalho muito bom, retornei, e a gente ocupa esse espaço também. E aprender nunca é demais. E a farmácia, infelizmente, eu perdi as minhas fotos ontem no celular, que eu ia inserir na palestra. Então, ela foi construída com a RDC na mão, a 33. Então, o espaço é muito bom, né? A gente pode fazer muita coisa. As especializações, a gente tem que estar sempre estudando realmente. E o grande pilar, o que sustentou a minha farmácia esses anos todos? A indicação farmacêutica, porque na época não tinha prescrição, né? Então, nós estamos nesse período de transição, documentamos através do sistema. Aqui também essa parte clínica é super importante a gente saber. Nós fizemos um módulo na Espanha, a Tânia foi também, né, com a Maria José Fausdada e o Martinez. E a prescrição farmacêutica, de modo geral, e a de fitoterápicos, eu acredito que reforça a identidade do profissional farmacêutico e resgata a sua importância na melhoria das condições de saúde das pessoas. Aqui, a minha farmácia teve a honra de receber o prêmio MPE Brasil, em 2010, na categoria comércio, né? Então, em Brasília, com Jorge Gerdau. Então, a gente tem que participar dessas coisas também para dar visibilidade para a nossa profissão. E deixando a mensagem final do nosso colega farmacêutico, né? A gente pensar como prescrição farmacêutica. A Sônia falou que muita gente ainda não tem coragem, então vale essa reflexão, né? Se as coisas parecem, né, inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos não for a presença distante das estrelas, né? Então, com isso, eu deixo meus contatos, deixo meu abraço. Tem cartão aqui, se quiserem trocar experiência, se quiser um pouquinho ouvir aquele conselho das dinossauras, podem procurar, viu, que por e-mail, WhatsApp, a gente está sempre ligada. Né, Dimas? Agora vamos passar a palavra para a doutora Tânia, da Farmácia Terapêutica.
sou tão ruim nessas coisas. Esse, tá. Então, bom dia a todos. Quero agradecer o convite por estar aqui, parabenizar o Conselho pelo evento, que é muito importante, a Sônia e a Beatriz pelo acolhimento, e vou falar um pouquinho da minha história para vocês. Eu comecei aqui falando, que já foi falado, mas a Rosa falando, voltei ao passado. Meu pai comprou uma farmácia, eu tinha 12 anos, para a gente trabalhar. As meninas trabalhavam de manhã e os meninos à tarde. Então, eu vivi praticamente dentro da farmácia. E via os técnicos, né, os empregados da farmácia indicar o medicamento.